Convido os amados a abrirem comigo suas Bíblias, Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações, nos dê entendimento e sabedoria, e que a Tua palavra ela possa nos alimentar e nos dar crescimento da Tua presença. Ó Senhor, nos abençoe, nos guarde, abençoe esse culto, recebe os nossos louvores, as nossas adorações, Senhor, e elas possam ser agradáveis ao Senhor, e que se não fora, o Senhor nos instrua como nós devemos estar te adorando, Pai. Nos abençoe e fale aos nossos corações nessa noite, é o que lhe rogamos em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Semana passada nós começamos a meditar na carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos passar aí algum tempo meditando na carta aos Gálatas, para entender do que é que Paulo estava falando com aquela igreja. As cartas paulinas, principalmente aqui essas primeiras, Coríntios, Gálatas, Efésios, elas tratam e trazem problemas para nós, que são problemas que aconteciam comumente nas igrejas. Normalmente o apóstolo Paulo ele ficava sabendo de algum problema, ele ficava sabendo de alguma dificuldade, ficava sabendo de alguma coisa que estava acontecendo, e ele tentava auxiliar os irmãos através desses escritos. A igreja de Gálatas, especialmente, não era uma igreja somente específica. Gálatas recorre a uma região com algumas igrejas, um número provavelmente superior a 3, pequenas comunidades que ficavam no mesmo local. E Paulo, quando escreve, ele escreve para toda aquela comunidade. As cartas eram repassadas de congregação a congregação, até que todos pudessem ouvir. E ele manda uma carta só, porque o problema que eles estavam enfrentando era o mesmo. Nós lemos ainda o versículo 6, e Paulo ele vai trazendo isso para nós, e depois, à medida que vai passando os capítulos, ele vai aprofundar, ele vai detalhar mais, ele vai pegar alguns pontos específicos, mas já aí no versículo 6, nós podemos perceber de algumas coisas que estavam acontecendo. E um problema principal que acontecia é que a igreja de Gálatas era uma igreja gentia, era uma igreja que, conforme falava naquela época, pagã. Eram pessoas que não tinham vínculo nenhum com o judaísmo. As primeiras igrejas fundadas ali em Jerusalém, em Antioquia, elas eram compostas primariamente de judeus, primeiros judeus. Toda a estratégia evangelística de Paulo ele passava por uma ordem do Senhor Jesus Cristo, quando ele dá a grande comissão aos seus discípulos. A palavra que ele diz é: buscai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E os apóstolos eles seguem isso bem à risca. Os primeiros discursos, as primeiras pregações, elas são dirigidas especialmente aos judeus. E Paulo, na sua estratégia missionária, ele faz questão de colocar isso em prática. Normalmente Paulo ele se dirigia a grandes cidades, porque uma cidade maior ele sempre tinha uma sinagoga, e na sinagoga reuniam-se os judeus. Então ele primeiro chegava na sinagoga entre os judeus e pregava o evangelho. À medida que eles aceitassem ou não aceitassem, normalmente na sinagoga alguns aceitavam, mas outros repudiavam o que Paulo dizia, porque eles entendiam que Paulo estava dizendo que podia deixar a lei judaica de lado. Assim que Paulo era expulso, aqueles judeus o seguiam e ele começava o trabalho e aí pregava aos gentios. Mas as igrejas em Gálatas, elas tinham um modo diferente.
Se nós lermos o livro de Atos, ele vai nos relatar que na viagem missionária de Paulo, ele está tentando seguir o seu itinerário, aquilo que ele tinha planejado, mas há uma série de problemas. Na navegação tem ventos contrários, dificuldade de transporte, e conta que uma noite ele tem um sonho, e no sonho um varão, um homem grego, lá dizia um varão macedônio, aparece para ele dizendo: passa a Macedônia e nos socorre. Quando Paulo tem esse sonho, ele entende que o Espírito Santo queria que ele desviasse o seu itinerário já previamente programado e entrasse na Grécia, Macedônia, e pregasse o Evangelho. Provavelmente nesse desvio é que Paulo chega na região onde estavam os gálatas. Era uma descendência de uns povos chamados gauleses, que era aquele ancestral dos franceses, que tinham saído lá do outro lado da Europa. Porque se a gente for olhar o mapa, a França está numa ponta e a Ásia, onde Paulo pregava ali, está na outra. Eles migraram e formaram algumas comunidades, e Paulo prega o Evangelho àqueles homens. E é interessante que os gauleses eram pagãos, normalmente voltados para os cultos nas florestas, os druidas e outros sacerdotes, mas eles abandonam tudo. Paulo ele relata na continuidade de carta aos Gálatas que eles abandonam tudo aquilo para trás e se voltam para o Evangelho. Mas agora eles enfrentavam um problema que para eles era novo, mas para cristãos como Paulo, mesmo os cristãos antigos lá da Judéia, era algo muito comum, que era um grupo, e nós vemos ele relatado em todo o Novo Testamento, chamado judaizantes. O principal problema aqui, nós podemos ver Paulo exemplificando isso no capítulo 2, versículo 3. Porque no capítulo 2, versículo 3, ele fala que quando de viagem, ele viajava com Tito. E Tito era grego, mas os cristãos lá da Judéia, quando ele passou por lá, não obrigaram Tito a fazer algo que esses homens estavam exigindo, que era a circuncisão. Entre outros problemas, o principal, esses homens eles saíam da Judéia com as suas leis e chegavam ali no meio dos gentios e diziam: é o seguinte, vocês já aceitaram Cristo, mas para vocês realmente serem salvos e entrarem no céu, vocês precisam se circuncidar. E esse problema estava começando a bagunçar a cabeça dos gálatas. Então Paulo tem que escrever e falar com eles. Mas Paulo ele começa o versículo 6, e aí ele vai chamar a nossa atenção, dizendo: eu estou admirado que vocês tenham voltado atrás tão rapidamente. O que aparece aqui é a pureza do Evangelho de Cristo. Os gálatas eles estavam indo bem, uma igreja ali com alguns anos, uma igreja já tinha uma certa carreira. Alguns estudiosos falam que mais ou menos 20 ou 30 anos, talvez, eles já estivessem ali funcionando. Mas de repente, com um novo problema, com esses homens que vinham lá da parte da Judéia, começando a ensinar uma nova doutrina, eles começam a se desviar do Evangelho. Paulo chama a atenção disso, porque ele começa o versículo 6 dizendo que ele estava admirado, ele estava boquiaberto com o que estava acontecendo, mas ele termina o versículo 9 usando uma palavrinha que ela vai se repetir 2 vezes nos versículos que nós lemos. A palavra é anátema. Essa palavra no Novo Testamento ela tem um significado de amaldiçoado. Mais especificamente, era meio que uma maldição, uma praga que, no dizer, expulsava as pessoas do local. O termo anátema foi o termo usado para depois, no latim, a igreja cunhar o termo excomungado, mandado para fora. Então, a maldição de anátema era uma maldição de expulsão. E aí Paulo chama a atenção daqueles irmãos, dizendo que ele estava admirado, mas ele termina dizendo: se vocês seguirem esses negócios, vocês vão ser afastados de Deus. Aqui Paulo ele vai lembrar do ensinamento que está lá no profeta Isaías. A gente pode lembrar especificamente do chamamento de Isaías, em Isaías capítulo 6, quando Isaías vê o Senhor com todo o alto e sublime trono, toda a fumaça, os querubins, ele fala: eu estou perdido, eu estou morto porque eu vi o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.
Havia um sentimento que o pecado ele fazia separação, e não é à toa que o mesmo Isaías ele escreve mais à frente dizendo que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Não é Deus que se afasta, não é a mão de Deus que está encolhida, não é o ouvido de Deus que está surdo às nossas orações, mas são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas valendo-se de Isaías, lá do capítulo 6, aqueles homens eles agiam num pensamento seguinte, que Isaías estava dizendo: estou em pecado e eu vou morrer. Mas os judeus eles ainda acreditavam que o judeu bem preparado, um judeu que fosse observador das leis, que fosse bem detalhista, ele conseguia algum tipo de purificação ainda nessa vida. E por isso esses homens passavam no meio da comunidade, dizendo: vocês estão bem, mas está faltando alguma coisa. Se vocês não fizerem mais isso, vocês não vão conseguir. E é por isso que Paulo completamente, ele expulsa, ele rechaça, ele coloca para fora, ele diz que não aceita essa doutrina, e ele vai dizer: essa doutrina ela não vem da parte de Deus, isso é doutrina de homens. E ele vai colocar no mesmo pé de igualdade, quando os gálatas abandonaram o paganismo com seus rituais para vir para o evangelho, ele fala: vocês estão voltando outra vez à carne. Então, o evangelho, Paulo ele vai começar nos dizendo que o evangelho ele é único. Esse é o grande problema que acontece aqui. Só existe um evangelho. A palavra ela fala que Cristo fundou a sua igreja sobre o alicerce dos apóstolos, sobre a doutrina dos apóstolos. É interessante que nos dias de hoje até novos apóstolos têm surgido, contrariando o ensinamento bíblico a respeito do apostolado. Mas o que é de mais importante é de se lembrar que essa doutrina dos apóstolos que o evangelho se refere, ela está registrada na Bíblia. Se nós tivéssemos novos hoje, eles trariam novas doutrinas, mas não há nova doutrina. Já no livro de Atos ele fala que a igreja está fundada sobre a doutrina dos apóstolos. E essa doutrina que Paulo ele está apresentando aqui, quando ele fala que ele está admirado com os gálatas, porque eles estão procurando um outro evangelho. No final do versículo 6 ele fala: porque vocês abandonaram a Cristo por outro evangelho. Está aí, de Cristo para outro evangelho. O evangelho é só um. O ensinamento é só um. Paulo já tinha falado, já tinha exposto o evangelho aos gálatas. Já tinha sido pregado o evangelho. O evangelho que ele se lembra muito bem lá em 1 Coríntios capítulo 1, quando ele fala a mensagem da cruz, a loucura da cruz. Para os que se perdem é loucura, mas para os que são salvos é poder de Deus. A simplicidade do evangelho, a base, o alicerce tinha sido lançado. E Paulo está dizendo: vocês estão abandonando. Só há um evangelho. É interessante que Paulo ele fala: vocês estão abandonando Cristo por outro evangelho. Mas uma das coisas que eu sempre me maravilho nos escritos de Paulo é que ele usa um negócio que a gente chama de retórica. A retórica de Paulo é o seguinte: quando ele fala vocês estão deixando Cristo por outro evangelho, ele já pensa qual a pergunta que vai vir na cabeça dos ouvintes. Então ele escreve o versículo 6: vocês estão deixando o evangelho de Cristo, estão pegando outro evangelho. E a pergunta, qual seria a primeira pergunta que viria na cabeça da igreja que tinha sido ensinado o evangelho quando Paulo diz isso? Eles iriam dizer: não, nós não estamos abandonando o evangelho, nós continuamos seguindo o evangelho. Então Paulo, adiantando a resposta, o versículo de número 7, ele vai falar: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo ele diz: vocês estão abandonando a Cristo por outro evangelho. E eles dizem: não, nós não estamos. Mas ele fala: não é substituição, vocês estão distorcendo. Você já ouviu falar sobre distorcer a Bíblia? Distorcer a palavra? Distorcer o ensinamento de Cristo? Há uma frase que é atribuída a Mahatma Gandhi. Gandhi dizia o seguinte: eu gosto do cristianismo, mas eu não gosto dos cristãos. Gandhi ele vivia na Índia, quando a Índia é dominada pela Inglaterra, um país que se autodeclarava cristão.
Só que os ingleses, eles oprimiam os hindus, a ponto assim de um inglês, quando ele vinha passando uma calçada, o indiano ele tinha que cruzar para o outro lado, porque ele não podia passar na mesma calçada. Era uma discriminação racial tremenda. E os hindus, eles não aceitavam o evangelho justamente por quê? Porque aqueles que se diziam portadores do evangelho, eles não davam testemunho do evangelho. A crueldade deles fazia os indianos desinteressarem do evangelho. E Gandhi diz: eu gosto do cristianismo, mas eu não gosto dos cristãos, porque os cristãos, eles são maldosos. Paulo, ele chama a nossa atenção aqui que havia uma distorção, porque na nossa mente, trazendo para nós hoje, a gente acha que estar longe do evangelho é só quando o sujeito ele sai da igreja e de repente ele resolve não vir mais à igreja e ele começa a se sentar num boteco, numa esquina e a beber todos os dias. A gente acha que deixar o evangelho é quando a pessoa deixa de se frequentar os círculos, deixa de ler a Bíblia e começa a fazer algo que é completamente reprovável. Mas Paulo, ele vai chamar a atenção que às vezes nós começamos a abandonar o evangelho quando nós começamos a distorcer as pequenas coisas do evangelho, que era o que estava acontecendo em Gálatas. Lembra qual era o problema? O problema era principalmente aqui, tinha outros, mas a gente vai enfatizar principalmente circuncisão. E aí chegava o pessoal: vocês têm o evangelho, mas precisa acrescentar isso aqui. Era a lei voltando para tentar ser novamente vista. Lá nos capítulos 3 até o capítulo 5, Paulo algumas vezes vai falar sobre isso. Ele vai nos falar a respeito da lei, dizendo: se vocês deixarem a graça e voltarem para a lei, vocês estão caindo. E era isso que eles estavam fazendo, eles traziam a lei. Só mais uma coisinha, acrescente isso. Se nós olharmos os nossos dias hoje, há muitos e muitos grupos que têm trazido a lei de volta, têm tentado imitar as figuras do Antigo Testamento, têm criado réplicas e construções do Antigo Testamento, têm colocado e feito um sincretismo religioso, misturando o cristianismo com outras religiões. As pessoas fazem oferendas, criam réplicas da Arca da Aliança, fazem correntes, criam ofertas e todas as outras coisas mais. Quantos não correm atrás daquele pouquinho de água que o pessoal fala que é água do Rio Jordão, azeite da Terra Santa? Todas essas coisas são figuras de se voltar para o judaísmo. Era um exemplo daquilo que eles estavam fazendo, só que eles diziam: não, só a circuncisão, circuncida mais, guarda esse dia, faz isso, faz aquilo. São pequenos detalhes que nós vamos deixando passar, e o evangelho vai sendo distorcido. O reverendo Samuel Vieira, quando ele tenta descrever o evangelho, para falar desse evangelho puro, ele usa uma figura de linguagem que eu gostei muito. Ele fala que o evangelho é como se fosse o vácuo, aquilo lá no espaço, né, que não tem ar, não tem nada. Se você pegar aquelas lâmpadas antigas, hoje em dia elas já quase não são fabricadas, aquelas lâmpadas incandescentes, aquelas branquinhas que tinha aquele filamentozinho no meio, aquela lâmpada ela acende porque ele não tem ar ali dentro. Se tiver ar, aquele fiozinho ele quebra. Então o vácuo é onde não tem nada. Se você fechar uma sala e dizer, trancar a sala e dizer, não tem nada dentro dessa sala, do ponto de vista da física, tem sim, porque pelo menos o ar vai ter lá dentro. E se tem ar, tem alguma coisa. O evangelho é como se fosse esse vácuo, não tem nada. Então se você colocar qualquer grãozinho, ele distorce. Qualquer coisa que se acrescente, ele desfigura. Porque se você abrir um buraquinho e o ar entrar, não é mais vácuo, aí é ar. O evangelho é assim: qualquer coisa que você pingar, ele vai se tornar impuro. É como uma vasilha com água pura. Você pode colocar qualquer coisa, ele já deixa de ser pura no momento que você coloca. O evangelho é assim, ele tem que ser puro. Mas haviam pessoas que eles estavam distorcendo o evangelho. Nós precisamos nos lembrar disso, porque a palavra nos fala que só há um evangelho, só há um fundamento. O próprio Paulo, mais à frente, ele vai dizer que o alicerce ele é lançado e outro constrói sobre aquele fundamento, mas não se pode colocar outro fundamento. O grande problema é que nós temos nos perdido de fundamento.
Nós temos nos perdido justamente por causa da segunda coisa que Paulo nos fala aqui a respeito do Evangelho. O segundo, ele vai nos dizer que o Evangelho, ele não pertence a homem nenhum. Olha o que é que nos diz o versículo de número 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Aqui nós vamos deixar a parte do amaldiçoado para o final, que a gente vai falar dela no versículo 9, e nos concentrar com o que tem diferente no versículo 8. Ele fala, ainda que nós, ou mesmo um anjo. Paulo diz, vocês já ouviram o Evangelho, vocês sabem exatamente o que é o Evangelho. Se qualquer pessoa chegar falando algo diferente, não recebam. Nós precisamos nos lembrar disso nos nossos dias, porque nós vivemos em tempos em que as pessoas atribuem o Evangelho a pessoas. Quando as pessoas atribuem o cristianismo a pessoas, e o cristão mais piedoso que exista, ele é imperfeito. O melhor pregador que exista, ele tem defeitos. Você pode receber dele a mensagem do Evangelho enquanto você confere na palavra, mas você não pode basear simplesmente na palavra dele. Nunca aceite algo como verdade do Evangelho simplesmente porque alguém falou para você. Paulo está trazendo isso. Ele diz, vocês estão aí, está chegando um pessoal que não tem muito compromisso com a coisa, eles estão começando a ensinar uma coisa diferente para vocês. Eu digo o seguinte, se chegar qualquer um aí e fale alguma coisa que vai além, que aumente aquilo que eu tinha falado, não aceite, porque esse cara é amaldiçoado. Mas ele vai além disso, ele não fala só dos outros, ele fala, se eu voltar aí e falar diferente, também não recebe. Mas eu acho interessante porque Paulo, ele usa um negócio, e aqui talvez você guarde um pouco essa palavra, uma palavra assim, mas Paulo, ele usa um negócio que é chamado de hipérbole aqui. É o mesmo termo que ele usa lá em 1 Coríntios 13, e os leitores ultimamente não conhecem e não conseguem reconhecer, porque Paulo fala o seguinte, ainda que nós, e ele se coloca no bolo, mas ele diz, ou mesmo um anjo desça do céu e vos pregue um evangelho que seja diferente desse. Novo Testamento nós estamos aqui. O diabo, ele já tinha ido por terra, ele já não estava mais no céu. Se nós formos estudar Apocalipse, ele nos fala que na hora que Jesus sobe aos céus, o diabo é lançado embaixo, ele não tem mais acesso. Então não tem mais anjo caído lá em cima, está todo mundo caído, todo mundo foi jogado. O que tem lá só são os anjos fiéis, e Deus do céu não vai mandar um anjo para desfazer o evangelho que ele colocou na palavra. Então ele fala, e ainda que descesse, ele está usando uma figura que ele está dizendo, é algo que é impossível de acontecer, mas se por acaso o impossível acontecesse, eu vos garanto que se for diferente do que vocês já receberam, não vale, porque é maldição que afasta você de Deus. Paulo, ele usa todo esse poder na linguagem para dizer o seguinte, o evangelho não pertence a homem nenhum. Nós distorcemos muitas vezes o evangelho, e aqui eu não estou falando que todas as vezes nós somos condenados, algumas coisas elas vêm no nosso inconsciente, e nós precisamos lutar contra elas. Alguns entendimentos errados, às vezes é normal quando alguém começa um evangelho ele ter, mas com o passar do tempo, tendo disposição no coração e estudando a palavra, a gente vai corrigindo os nossos pensamentos errôneos. Mas ele fala, não confie somente na palavra de homens. Agora, em quem nós devemos confiar? É muito simples. Paulo, ele está falando aqui para os cristãos em Gálatas, mas o Novo Testamento ele está sendo escrito. A doutrina dos apóstolos está registrada já nos dias de hoje. No tempo de Paulo ela estava sendo escrita ainda. Nessa época aqui, Apocalipse ainda não tinha sido escrito. João ainda não tinha colocado o selo final, porque é João que termina o cânon, quando lá no selo final, no final de Apocalipse, ele fala, estão selados agora, e qualquer coisa que for acrescentado, seja acrescentado a ele os flagelos desse livro de Apocalipse, e se ele tirar qualquer coisa, sejam retiradas as bênçãos dele. Então João, quando ele bate o carimbo ali, diz, agora está fechado, não há acrescentação mais nenhuma. Isso é fechado no ano 90 da era cristã.
É por isso que de vez em quando aparece na mídia lá, o pessoal dizendo, encontramos o evangelho de Judas, o evangelho de fulano. Nenhum daqueles vale. São tudo coisas escritas lá depois do ano 200, 300. Foi fechado lá por João. E quando João fecha, ele diz, o evangelho ele está aqui registrado. E aí ele chama a nossa atenção. Se eu não posso confiar em homens, em quem eu vou confiar? Os homens eles podem lhe ajudar, mas o evangelho ele está na palavra de Deus. É ler a Bíblia. E aqui para nós há uma frase que é usada no meio intelectual, vamos dizer assim, mas ela, para mim, o ponto alto dessa frase, o maior significado ela tem para o cristão. Ela diz o seguinte: viver sem ler é perigoso, porque obriga você a acreditar nas coisas que os outros dizem. Para nós, viver sem ler a palavra de Deus, ela é perigoso, porque nós acabamos acreditando no que os homens dizem. E Paulo fala, se alguém diz algo que está fora desse evangelho, ele seja lançado fora e amaldiçoado. O evangelho não pertence a homem. Paulo está dizendo aqui, ninguém escapa, homem nenhum, nem passado, nem presente, nem futuro. Todos os erros que são corrigidos baseados na palavra, eles têm que ser observados na palavra de Deus. E ele chama a nossa atenção. Ele chama a nossa atenção em ensino, uma coisa que a igreja tem esquecido tanto com o passar dos séculos. Quanto tempo nós temos ficado? Eu me admiro quando eu começo a ler os documentos históricos da igreja, os catecismos, as confissões, porque a gente pega coisas que há 2 séculos atrás foram escritas para as crianças aprenderem, e nós vemos hoje adultos com dificuldade em compreender a respeito do evangelho. Nós precisamos voltar a ter gosto por aprender a palavra de Deus. E Paulo nos adverte a isso aqui, não no sentido de lançar como que no inferno a quem escuta a leitura desses versículos, porque o nosso coração é enganoso, e quando a gente vê a um texto como esse, que vem disso, se alguém faz alguma coisa diferente, ele é maldito, e a gente já começa a achar que aquele que está chamando a atenção do texto, ele está querendo logo amaldiçoar todo mundo. O objetivo aqui é o seguinte, é dizer, meu irmão, dê importância àquilo que a palavra diz. Tenha necessidade de aprender da palavra de Deus. Busque incansavelmente a palavra. Por quê? E aí ele vai falar, porque isso é importante. Porque se você não busca a palavra e você fica acreditando só naquilo que dizem, você pode estar caindo em maldição. E Paulo vem chamar a nossa atenção com isso. A Bíblia muitas vezes nos adverte, mas a advertência na Bíblia é como uma cerca de proteção. Aquela barra que fica nas curvas, nas laterais das pistas, das rodovias, né? Os chamados guarda-reios, né? Aquela barra de ferro que fica nas curvas, nas serras. É uma proteção para o carro, se perder o controle, ele tem uma chance de não cair lá embaixo no abismo. O Evangelho ele faz isso, e as pessoas não entendem, ele coloca uma proteção, o abismo ele está do outro lado. Mas nós vivemos em tempo em que as pessoas, ao ver uma cerca, eles já acham que está tentando prender, e o intuito é chegar lá e pular cerca. E quantos hoje têm pulado a cerca do Evangelho e caído no abismo do pecado? Quantos hoje ele tem deixado de observar os avisos que a palavra de Deus nos dá, e tem caído em problemas, em dificuldades, em tantas outras coisas, e depois levantam as mãos e atribuem a Deus tudo aquilo que está acontecendo. Paulo ele chama a nossa atenção quando ele fala, não é de homem. Você precisa ter gosto por ler e aprender a palavra. Você precisa buscar a palavra, porque buscando a palavra você foge de condenação. Buscando a palavra você se coloca no caminho. Aprendendo da palavra você vai fugir e manter longe a maldição de sua vida. Hoje em dia, quando as pessoas falam sobre maldição, é só para tentar assustar. Quantos e quantos pregadores não aparecem falando sobre maldições e maldições? Criaram-se histórias sobre maldições hereditárias, dizendo que passam de descendente a descendente, de pai para filho. Há tantas maldições, há tantas pessoas que têm problemas e logo vem alguém dizer, não, isso é um imposto, isso é alguma coisa que estão fazendo. Quantos crentes não existem no dia de hoje que acreditam em magia negra?
Eu não estou dizendo que a magia negra não existe, mas a palavra de Deus, ela nos deixa bem claro que o inimigo, ele não tem poder de tocar naquele que tem Jesus Cristo no seu coração. Mas eu mesmo conheço muitos crentes de verdade, fiéis, mas que tem medo de alguém fazer alguma magia, de alguém fazer alguma coisa e de aquilo pegar nele. A palavra, ela nos dá garantia, e você vê como o pequeno desconhecimento da palavra nos faz andar em situações difíceis, porque eu já vi gente fazendo as maiores voltas, vamos dizer, as maiores peripécias, com medo desse tipo de coisa, quando a palavra já fala que nós somos livres dela. O conhecimento da palavra é essencial, nós precisamos dela para viver, porque a maldição, ela está aí, mas a palavra de Deus diz, ela está sobre aquele que não observa os preceitos de Deus. Se você ler o final do livro de Josué, quando Josué chama o povo a Deus, ele fala, vocês tomem cuidado, porque vocês não podem servir a Deus. Mas o povo diz, nós queremos servir. Aí ele vai dizer para o povo, vocês não podem, porque se vocês servirem a Deus, e depois vocês voltarem a fazerem coisa errada, Deus vai pesar a mão sobre vocês. Mas o povo, ele faz promessa. Mas ali é claro, quando Deus diz, a maldição, ela existe, mas ela existe para aquele que se afasta dos preceitos de Deus. O problema é que a gente não está conhecendo os preceitos de Deus. A gente se esquece de estudar e de aprender direito os preceitos de Deus. E aí nós vamos como cegos, tateando, tentando encontrar alguma coisa, e acabamos por cair no abismo. E a gente cai lá embaixo e clama de novo, Senhor, Jesus, me tira daqui. E aí vai Jesus e nos tira de novo. E nós insistimos em não continuar conhecendo Ele, e continuamos tateando. E a gente só vai lembrar, tem um buraco ali, daí não vamos mais para aquele lado, mas a gente cai no outro buraco porque não está enxergando. A palavra, ela nos fala que é o conhecimento da palavra que faz o homem perceber o que está ao seu redor. É a palavra que nos dá condição de ver o mundo. É a verdade que nos liberta. Porque está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui, em terceiro lugar, se há só um evangelho, se o evangelho não pertence a homem nenhum. Em terceiro lugar, Paulo fala que se afastar desse evangelho gera afastamento de Deus. Versículo de número 9, o que ele vai falar aqui é um pouco que está no finalzinho do 8, mas no 9 ele já começa assim como dissemos. Então ele diz, eu estou repetindo, agora eu repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então Paulo diz, vocês têm que conhecer o evangelho, vocês têm que tomar cuidado e procurar conhecer o evangelho. Agora, se alguém vem pregando uma coisa diferente, seja anátema. O termo anátema aqui é uma maldição que era usada no sentido dos sacrifícios antigos de Israel. Havia um sacrifício que era chamado sacrifício pelo pecado. Todo mundo tinha que fazer. O sacerdote, ele fazia ele uma vez por ano, e eram 2 animais. Um animal era um cordeiro, que era oferecido em holocausto. O holocausto era um sacrifício que era queimado completamente no altar, para significar que o fogo estava consumindo tudo aquilo. Mas juntamente com esse sacrifício tinha um bode também. De onde vem algo que virou um termo nos nossos dias. Quem nunca ouviu falar sobre bode expiatório? O que era o bode expiatório? Vinha um sacrifício, o sumo sacerdote, ele colocava as mãos sobre a cabeça do animal e fazia uma oração, e nessa oração o sentido era que os pecados do povo eram colocados sobre o bode. E aí depois eles pegavam o bode e soltavam do lado de fora do arraial. Isso aí simbolizava que o animal, ele carregava os pecados do povo embora. Então eles tinham que fazer isso todo ano. Então, antes do sacrifício de Cristo, que perdoa todo pecado, que purifica, o povo fazia esse sacrifício para simbolizar, para lembrar que os pecados, eles tinham que ser colocados sobre alguém. Cristo, ele faz essas duas funções. Ele faz tanto a função do holocausto, quando ele se derrama por nós, quando ele faz a função do bode também, porque os pecados são colocados sobre ele. E ele leva a cruz para fora da cidade, quando ele leva para o Monte da Caveira, o Gólgota, e ele morre fora da cidade, para dizer que ele levou os pecados do povo para fora e purificou os pecados do povo. Então, quando Paulo fala desse evangelho, ele está dizendo, esse anátema, esse amaldiçoado é o mesmo que vai aparecer quando se diz que ele não tem pecado,
mas ele se fez pecado por nós. Porque quando Cristo estava na cruz, ele falou: Deus meu, por que me desamparastes? O pecado, ele faz o homem se distanciar de Deus. Nas palavras de Isaías, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando nós não observamos a palavra e não entendemos o Evangelho, nós começamos a ir para longe de Deus. Porque a gente por aí, que quando fala desse sacrifício, esse mesmo sacrifício, eles vão dizer que o cordeiro era Jesus Cristo e o bode era o diabo. Porque há grupos que se chamam evangélicos, nós já não declaramos assim, para nós são seitas, mas eles atribuem dizendo que o cordeiro foi Jesus Cristo e o bode é o diabo. Então, de alguma forma, ele coloca o diabo como participante na salvação do homem. Isso é o que? São pequenas coisas de quem começa a se afastar do Evangelho porque não lê a palavra de Deus. Paulo está dizendo: se aumenta alguma coisa, se tem uma revelação nova. Quantas seitas não surgiram nos últimos 3 séculos, de gente que dizia que eu tenho uma nova revelação. Eu não vou nem falar das mais conhecidas aqui na nossa região, mas um exemplo claro disso são os Mórmons. O fundador dos Mórmons, ele conta que de repente, ele teve um sonho à noite, e aí Deus mostrou para ele no sonho um caminho na floresta, um lugar, e ele acordou, ele andou na floresta, entrou na floresta de noite, e lá ele desenterrou um livro, que era o livro de Mórmon. Ele disse que foi entregue dessa forma, e ele chega com o livro e fala: essa aqui é a última revelação de Jesus Cristo. E ele começa essa nova seita. São pessoas que sempre têm a última revelação, são pessoas que começam a querer descobrir aquilo que a palavra de Deus não descobre, e muita gente começa tentando adivinhar qual dia que Jesus vai voltar, porque em 1800 e alguma coisa, pelo menos 2 seitas, elas marcaram o fim do mundo. Agora 2012, quem não lembra de 2012, aquele negócio do calendário maia, as pessoas dizem: não, o mundo vai acabar em 2012. O que é que são essas coisas? São mensagens acrescentadas ao Evangelho, são coisas que vão além do Evangelho. E o interessante são quantos e quantos cristãos eles se deixam levar por essas coisas. Eu não posso contar nos dedos da mão a quantidade de pessoas que eu vi aí, não sei se um ano e pouco atrás, quando apareceu aquele fenômeno que chamaram no jornal de lua de sangue. Quantos e quantos cristãos temerosos, achando que era o fim do mundo. Ou quantos não ficam dizendo: isso é o final dos tempos, Jesus já está quase voltando, tomem cuidado, porque a palavra nos diz que ninguém sabe o dia. Mas muita gente fica acreditando em novas revelações. Se alguém chega para você dizendo que Deus mandou falar alguma coisa, procure na Bíblia, se confere. Porque se a pessoa diz que Deus está mandando dizer alguma coisa e aquilo vai contra a Bíblia, Paulo diz: é anátema, é fora do Evangelho, é afastado do Evangelho. Paulo chama muito bem a atenção disso. Nada além do Evangelho. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós vivemos em tempos disso. Meus irmãos, na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia, se debruce sobre a palavra de Deus. Procure a palavra de Deus. Não dê crédito a mensagens de homens, ainda que façam fogo descer do céu, porque a própria palavra nos adverte disso. Ainda que milagres eles aconteçam, se é contra a palavra de Deus, Paulo nos diz claramente aqui no Evangelho: se vai além da palavra de Deus, é maldição que coloca longe de Deus. Mas isso aqui não é para a gente ficar agora temeroso, dizendo: eu estou amaldiçoado. Que a gente que vive desse jeito. Quando eu falo, eu espero estar falando sempre a cristãos que possam compreender, maduros, para a gente entender que isso aqui não é para eu começar a ficar temeroso, me trancar dentro de casa, ou fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido, pensando: agora eu posso ser amaldiçoado a qualquer momento. Todo o objetivo da mensagem de Paulo, e aquilo que nós estamos debruçados nessa noite, nesse trecho do versículo 6 ao versículo 9, é para que nós acordemos como cristãos, que eu só preciso estudar a palavra, acreditar somente na palavra, e eu não vou ser afastado de Deus. Essa é a mensagem de Paulo aos nossos corações.
Você quer andar com Deus? Você quer entrar no céu? Você quer a salvação em Cristo Jesus? Você quer ter certeza que aquele sacrifício na cruz ele foi feito também por você? E você pode dizer, eu faço parte disso. Você quer ter realmente essa certeza? Paulo diz, é na palavra que você vai encontrar essa certeza. Porque hoje muitos têm se afastado, porque têm vivido experiências, têm buscado sentido, têm buscado emoções, mas não têm se debruçado na palavra. Então ele fala, debruce na palavra, está nas suas mãos. E nós vivemos num país que ele é maravilhoso, porque a Bíblia está aí fácil para qualquer um. Qualquer lugar você encontra a Bíblia para comprar. Esses dias eu estava em Barreiras, numa loja essas lojas que tem muitas coisas de casa, diversos aí. Antigamente era loja de R$1, hoje em dia não tem mais nada de R$1, mudaram o nome, né? E aí uma pessoa está lá comprando material escolar, material de papelaria, e pergunta, tem Bíblia? Fala, tem, na prateleira tal tem Bíblia. E você olha, qualquer lugar você encontra uma Bíblia. Você pode comprar em qualquer lugar, apesar de que hoje você tem que tomar um certo cuidado, mas é fácil o acesso. Para quem está começando, está ali, livre, é barato, e às vezes é de graça. Se você não tem dinheiro para comprar, é fácil você chegar no irmão na igreja e falar, eu estou querendo uma Bíblia, mas rapidinho vão arrumar uma para você. Mas nós não lemos a Bíblia. O acesso é tão fácil. Paulo está dizendo, é só ler, é só estudar, é só se interessar, e o seu coração ele não vai ser mais atormentado por pequenas coisas. É só dar crédito a essa palavra e parar de dar crédito à boca dos homens. É só dar crédito àquilo que está escrito. É só procurar auxílio para entender, para que lhe mostre onde está escrito, para que lhe ajude a entender o que é que está querendo dizer. Mas tem que ser na palavra. A pregação tem que ser na palavra, o estudo tem que ser na palavra, nossa vida ela tem que ser na palavra. E quando nós colocarmos no nosso coração essa disposição, nós não vamos mais temer nem a morte, nem o inferno, nem o fim dos tempos. Os nossos temores ainda são por falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós clamamos juntamente com a voz de Paulo aqui no seu escrito: busquem a palavra de Deus, porque deixar a palavra para poder ficar seguindo novos ensinamentos, novas revelações, o próprio apóstolo Paulo fala, causa admiração, causa espanto naqueles que têm pregado realmente a palavra. E eu confesso que assim como Paulo, hoje eu vivo muitas vezes espantado o quanto as pessoas se agarram a falsas doutrinas, quando a palavra nas nossas mãos, ela claramente pode nos dizer o que é certo e o que é errado. Então, meu irmão, abrace a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, aprenda da palavra de Deus e dê crédito à palavra de Deus. E seu coração poderá ter tranquilidade, porque você não vai ter separação entre você e Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Está tão livre nas nossas mãos, tão fácil. Ela é impressa, facilmente comprada, acesso livre, em todos os modos de comunicação. Nós temos ela escrita em nossa língua, em outras línguas também, nos celulares, Senhor, na internet, lida em áudio ou escrita. Tantas e tantas formas nós temos para poder estar meditando na palavra. Se eu não posso estar lendo no momento, eu posso ouvi-la, que nós já encontramos ela também, já narrada e lida, para que possamos facilitar a nossa vida. Em casa nós podemos ler. Se eu estou na rua, eu posso usar o celular. Ó Senhor, que essas facilidades elas possam nos trazer a vontade de estar na palavra, Senhor. E se meu coração ele ainda está resistente, se nós ainda não temos tido gosto pela Tua palavra, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a começar a buscar, a começar a ler, porque a própria palavra nos fala que à medida que nós vamos nos alimentando da palavra, quanto mais nós vamos nos acostumando com ela, quanto mais nós vamos buscando e espiando a palavra, mais ela vai dar desejo no nosso coração de ler, Pai. Ó Senhor, que nós possamos aprender a ler a Tua palavra.
para que possamos não ser afastados do Teu caminho. Ó Senhor, que na leitura da Tua palavra nós possamos deixar de lado os falsos mestres e as falsas doutrinas, Senhor, e que não sejamos colocados como anátemas, Senhor, afastados do Senhor, porque a Tua palavra está no nosso coração. E assim como o salmista escreve, nós possamos guardar a palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti, Senhor. Ó Senhor, nos abençoe a Tua igreja, e que a palavra ela possa ser forte e ser evidente em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém.